Olá, meu nome é Mariana Martins Mesquita e eu estou apresentando o relato de experiências como diretora escolar no segundo Simpósio Internacional da Pós-Graduação e Ensino, com o título Entre Métricas e Encontros, a construção do coletivo na escola, no olhar da direção escolar. Então, esse relato, ele parte do problema da experiência da direção escolar diante do desafio na construção do coletivo, diante do foco que existe na escola das métricas de desempenho e no uso instrumental das tecnologias, o uso mais voltado para efetividade, né? E aí a base teórica que nos auxiliará na construção desse relato, ela permeia basicamente esses 5 autores. Adorno, que vai trazer para a gente essa crítica à realidade instrumental sem emancipação. A gente também vai embasar a nossa escrita e fala, né, dentro das construções teóricas de Hahn, que traz ali junto com Mésaros o olhar da sociedade voltada para o desempenho, né, e da educação coletiva que deve ser voltada para além da lógica da eficiência. E aí a construção dos relatos e das atividades também foram passadas, também foram embasadas nas pesquisas de Álvaro Pinto, que traz ali a própria tecnologia como uma produção histórica, uma produção social, que é construída nas dinâmicas coletivas, e o Milton Santos, que traz ali que toda tecnologia tem por trás dela uma técnica que é mediada pelas relações sociais. Então, elas não podem ser utilizadas nem analisadas de forma isolada como um fim em si, mas são práticas de relações sociais. E esse relato de experiência surgiu olhando para 3 questões, né? Como deslocar o uso dessas tecnologias para além da lógica da eficiência, as tecnologias que permeiam o nosso espaço escolar, como as plataformas que monitoram resultados, né, monitoram habilidades, e como além da existência dessas plataformas que trazem um olhar voltado para as responsabilidades individuais, como a gente pode sustentar o, as práticas coletivas no cotidiano. E onde que a atuação do diretor ele pode auxiliar nessas construções, para além da eficiência e para além das realidades individuais, sustentar as vivências e as práticas mais coletivas. E aí esses relatos, de forma específica, eles foram desenvolvidos dentro de uma escola de educação básica no estado de Goiás. E aí eu trouxe 4 pontos importantes para a gente conversar aqui. O primeiro, os encontros foram estruturados, os, as discussões foram estruturadas em encontros pedagógicos internos mensais, mas esses encontros não tinham foco de treinamento ou desenvolvimento de novas habilidades ou cursos. Realmente eles eram configurados como espaço de escuta e reflexão da prática coletiva ali na sala de aula. Os resultados tecnológicos, né, os resultados que a tecnologia captava ali das plataformas e das atividades, eles apareciam, mas não com o fim em si. Mas eles eram expandidos, o olhar era expandido para um reconhecimento do processo educativo para além do resultado das plataformas e para além de algo que a métrica não vai conseguir abarcar. E a gente construía isso na tentativa de valorização das experiências dos saberes docentes, do cotidiano escolar e do próprio conhecimento e da própria estrutura da dinâmica das turmas. Então, algo que só é visto e construído com um olhar ampliado para as relações humanas ali dentro da escola. E aí, como diretora, eu verifiquei, junto com o grupo, 3 grandes tensões, né? O quanto nós sofremos as pressões pelas métricas e pela eficiência, o quanto a gente é estimulado ao uso instrumental das plataformas e quanto o ensino ele pode ser fragmentado. Os resultados de aprendizagem, né, os dados apresentados pelas plataformas, como eles vêm fragmentados ali, trazendo um olhar único de responsabilização
individual. E aí esse olhar, ele era estimulado a ser deslocado para outras lógicas. Então a gente saía do olhar da lógica do controle para a lógica do diálogo, das discussões sobre cotidiano, das relações, do grupo, deslocar o olhar da métrica para o processo, como as coisas caminhavam, qual que era a perspectiva do professor, como esse estudante chegou à escola, como que a escola está vivendo aquele momento, e olhar para além, deslocar o olhar da individualização para o coletivo. Então, qual que eram as perspectivas do grupo, como o grupo poderia se construir, quais eram as políticas institucionais, como que era o projeto político-pedagógico, como a aprendizagem era construída no diálogo, no processo e no coletivo. Isso abarcava, não negava a existência da tecnologia, né? Mas não como um fim em si, mas uma realidade dentro desse contexto escolar que é muito maior. E esse relato ele não tem a pretensão de fechar uma conclusão, mas ele traz a relevância do quanto é importante a gente destacar a integração da tecnologia na educação básica, mas com um olhar crítico, trazendo o caráter histórico, social e político dentro do ambiente escolar. E aí a direção ela tem um papel importante na medida que ela pode criar espaços coletivos de estimulação de práticas pedagógicas que voltem para a humanização e não somente para qualificação e para quantificação. E a gente abria a possibilidade para discussões de quanto a tecnologia não é neutra, o quanto existe a necessidade de uma mediação crítica, da centralidade da formação humana e do coletivo da condição do ensino. E é isso. Aqui eu deixo as referências e agradeço o tempo. Tchau, tchau.